Olá pessoal, espero que estejam todos e todas bem. Bem-vindos e bem-vindas de volta ao nosso módulo de poluição marinha e métodos integrados de avaliação, módulo que a gente iniciou antes da suspensão das atividades. Tivemos 2 aulas antes de pararmos, suspendemos temporariamente essa atividade e agora vamos retomar em ambiente virtual com encontros remotos e atividades que estão lá planejadas para serem executadas de forma remota. A parte inicial do módulo, se vocês se lembrarem, era uma parte inicial mais conceitual, onde a gente discutia em sala de aula. A gente fez algumas discussões já em sala de aula. A parte mais teórica, onde a vocês serão apresentados elementos conceituais que vão ser importantes para que vocês desenvolvam o trabalho final deste módulo, que é a construção daquele projeto de avaliação da poluição, empregando essa abordagem de métodos integrados, uma abordagem específica, não é uma abordagem tradicional, digamos, mais corriqueira, empregada pelas agências estaduais de monitoramento ambiental, por exemplo, ou para empresas que prestam consultoria na área de avaliação de qualidade ambiental, avaliação da poluição. Essa é uma abordagem integrada, uma abordagem holística, em que diferentes elementos do fenômeno poluição devem ser avaliados para que depois se forme um quadro mais completo do que é este fenômeno complexo da poluição. Aqui neste primeiro vídeo, eu quero retomar a nossa discussão. Nossa discussão vinha numa trajetória. Eu vou fazer um brevíssimo resumo para que a gente reaqueça nossas turbinas nessa discussão, e a partir de então eu vou gravar vídeos subsequentes com mais apresentação de elementos teóricos, exatamente para que vocês se instrumentalizem, conheçam o fenômeno da poluição, para que vocês consigam executar a tarefa para este módulo. Eu vou tutorar o desenvolvimento deste projeto. Vocês não há por que se preocupar, nós vamos fazer juntos através do ambiente virtual, mas é importante que vocês tenham consolidados estes conceitos que serão apresentados aqui. Bom, para iniciar, eu gostaria de retomar nossa primeira discussão, onde, para contar um pouco a história da poluição no nosso planeta, eu coloquei 2 perguntas, e a gente, a partir da discussão, foi respondendo e desenvolvendo a ideia que estão contidas nessas perguntas. Basicamente, quando nós começamos a poluir / contaminar os sistemas aquáticos, por enquanto vamos usar o termo poluir e contaminar quase de forma intercambiável, mas eles não são a mesma coisa. Quero ainda neste vídeo discutir isso, retomar essa discussão, e se a poluição / contaminação mudou ao longo do tempo, e de que forma ela mudou. Bom, quando começamos a poluir, a gente viu que essa é uma longa história, jornada da poluição, ou seja, quando eu digo contaminação, poluição, obviamente eu estou
falando de um fenômeno de gênese antrópica, a introdução, né, de substâncias potencialmente tóxicas nos sistemas naturais. Aqui vocês verão, já fiz esse disclaimer, né, quando estivemos juntos em sala de aula. Aqui este módulo muito voltado, quase que exclusivamente voltado a compreender o fenômeno da poluição aquática. Então, quando nós começamos a poluir e contaminar o sistema aquático, há muito tempo, desde que a nossa sociedade passou a ter um modo de vida mais sedentário, se aglomerar, formar, né, aglomerações humanas, e com isso passa a introduzir substâncias que têm o potencial de transformar os sistemas aquáticos. A gente viu que essa poluição sim mudou ao longo do tempo, mudou não apenas quantitativamente, a gente passou a introduzir mais substâncias em termos de volume, em termos de quantidade nos sistemas aquáticos, não apenas a gente passou a introduzir mais substâncias em maior volume, mas também substâncias diferentes. Lembrar que no início das aglomerações urbanas, nós, enquanto sociedades humanas, introduzíamos principalmente as substâncias que transformavam, né, os sistemas aquáticos, sua estrutura e função, eram de natureza de nutrientes, natureza nutricional, que não é exatamente uma coisa boa. Então, nutrientes como uma coisa boa, uma coisa que são substâncias que transformam o sistema aquático, promovem modificações dos sistemas aquáticos, e nem sempre são modificações benéficas para o ser humano, né? Então, a introdução de nitrogênio, fósforo, carbono, isso tudo, parasitas entéricos, isso tudo causa transformações, modificações na estrutura e função dos sistemas aquáticos, como por exemplo florescimentos de algas que eliminam substâncias tóxicas, depleção de oxigênio nos sistemas aquáticos. Então, a introdução deste material no ambiente gera determinadas modificações que acabam afetando o próprio ser humano, né? E isso, desde muito tempo, se tem registros históricos de epidemias de cólera, de febre tifoide, né? Históricas, vamos dizer assim, desde há muito tempo. Muito bem. A partir de um certo momento na nossa sociedade, principalmente a partir do domínio da metalurgia, passou-se a introduzir outro tipo de substância nos sistemas aquáticos com o potencial de modificar sua estrutura e função. Falando dos metais. Metais, eles são elementos naturais, eles são de origem natural. Os metais são encontrados nas rochas, no solo, na terra, nos sistemas vivos. Mas, claro, com o domínio da metalurgia, houve uma introdução concentrada desses elementos. Esses elementos são tóxicos e, portanto, também em algum momento da nossa história, isso foi antes da Revolução Industrial, a gente costuma associar metais aos efluentes industriais, principalmente, que aumentaram sua quantidade, seu volume a partir da Revolução Industrial, mas a gente viu que os metais acompanham nossa trajetória há muito tempo, né? E a gente polui os sistemas aquáticos com metais já há muito tempo, desde o Império Romano, pelo menos.
os sistemas aquáticos são poluídos por metais, certo? Já no século XX, um novo fenômeno acontece com o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento da indústria, particularmente a indústria química. Nós passamos a introduzir em quantidades elevadas substâncias orgânicas sintéticas, né? Essas substâncias orgânicas, elas, por natureza, por sua natureza química, elas são persistentes no ambiente, são altamente tóxicas, e mais, elas são persistentes no ambiente, quanto que nutrientes, parasitas entéricos, eles são ciclados, eles entram, né, nos ciclos naturais dos sistemas aquáticos. Os metais também são substâncias naturais, eles de certa forma, né, compõem os sistemas naturais. As substâncias orgânicas sintéticas, elas não fazem parte, né, dos sistemas naturais, e mais, são recalcitrantes, elas não se degradam e, portanto, como ela não tem uma degradação e a gente continuamente introduz essas substâncias, a verdade é que há uma acumulação dessas substâncias nos sistemas aquáticos, nos sistemas naturais, e a gente viu isso. Então, a poluição / contaminação mudou ao longo do tempo? Sim, mudou de forma quantitativa, a gente passou a introduzir mais substâncias tóxicas, mas também mudou sua natureza qualitativa. Passamos a introduzir substâncias diferentes, né, nos sistemas aquáticos, substâncias que extremamente tóxicas, os orgânicos sintéticos, e persistentes no ambiente. Por isso, eles são chamados os POPs, poluentes orgânicos persistentes, né? Isso passando também pelos metais ao longo dessa trajetória, certo? Bom, aqui é só para lembrar uma figura que a gente discutiu, que tem, digamos, tintas contemporâneas aí, no momento que a gente está vivendo, porque essa figura mostra exatamente aqui, representa um modelo matemático, onde se colocou o crescimento da população humana, que ao longo do tempo, certo? E alguns outros parâmetros da nossa sociedade, né? Quantidade de alimento per capita, os recursos não renováveis que restam, né? Poluição global. Então a gente vê um acompanhamento aqui com o crescimento da população desde 1900. Nós vemos um crescimento da produção industrial per capita, essa linha cor-de-rosa, né? O crescimento dos serviços per capita, o crescimento da disponibilidade de alimento per capita, mas vemos uma queda abrupta da quantidade de recursos renováveis restante também. À medida que a população cresceu, a quantidade de recursos renováveis foi diminuindo, certo? Também cresceu junto com a população a poluição global, certo? O mais assustador desse modelo é que, se vocês perceberem, a população humana planetária, ela vem crescendo de forma sustentada, né, desde 1900, onde começa aqui o modelo, sustentada, não sustentável, mas chega um momento, 2030, ou seja, daqui a 10 anos, onde haverá uma estabilidade no crescimento e posterior queda. Isso significa que a população humana, a partir de 2030, segundo esse modelo, vai passar a encolher, não vai mais crescer, não vai mais aumentar de tamanho. E isso significa
quem já estudou organização da vida sabe que uma população em crescimento negativo significa uma população que tem mais mortes do que nascimentos. Então vai começar a morrer muita gente, e já um fenômeno que já vem se observando nos países, de maior renda, é uma taxa de natalidade em queda, certo? Isso vai levar a este fenômeno aqui de encolhimento da população. A gente pensar, né, uma população humana que tem mais nascimentos do que morte é muito triste na nossa sociedade. Não estou defendendo de maneira nenhuma um crescimento ilimitado da população humana, não é isso que eu defendo aqui. Também não defendo controles de natalidade. Acho que a gente erra o alvo quando fala de precisamos diminuir a pegada ecológica do ser humano, precisamos diminuir a população. Não é bem por aí, obviamente. Mas é uma constatação que dá um pouco de calafrios saber que tão próximo, em 2030, daqui a 10 anos, teremos, segundo a previsão deste modelo, uma situação no planeta onde nós temos mais mortes do que nascimento. Bom, vamos para frente, porque a segunda discussão que a gente fez, né, sobre avaliação e monitoramento ambiental, eu acho que um elemento interessante aqui para a gente ficar na memória, né, para este módulo, marcar na nossa mente neste módulo, é que o conceito de qualidade ambiental ele evoluiu ao longo do tempo também, né? E basicamente, para contar de forma muito curta essa história, né, eu conto o fim dela. Os ecossistemas aquáticos, os ecossistemas naturais, de uma forma geral, a gente mudou a forma como nós os enxergamos, né? Basicamente, historicamente, em décadas passadas, pelo menos antes da década de 80, vai a partir do nascimento aí, né, de uma consciência ambiental, a década de final da década de 60, década de 70, começou a ser gestada uma nova forma de compreender os sistemas naturais, né? A gente tinha uma forma muito pragmática, muito utilitarista de compreender os sistemas naturais apenas como recursos a serem explorados, e os documentos legais mostram bem isso. Quem participou das discussões em sala de aula percebeu, a gente falou, mostrou essa evolução nos próprios documentos legais, como basicamente a ideia de sistema aquático era um sistema que tinha que ter qualidade suficiente para produzir água e alimento para o ser humano, né? E a partir desta maior consciência ambiental, o conceito de qualidade ambiental mudou do ecossistema aquático apenas como um recurso a ser explorado para um bem a ser protegido. Quer dizer, o ecossistema aquático, de certa forma, ele ganhou um estatuto de ter um valor intrínseco, um valor em si mesmo, né? Então, os documentos legais mostram isso. Eu vou deixar disponível as diapositivas das primeiras aulas para que vocês, quem não acompanhou, possa acompanhar do que nós estamos falando, mas a mensagem é essa. Houve essa migração do conceito de qualidade ambiental, de apenas um recurso a ser explorado a um bem a ser protegido. Isso gera uma necessidade, uma demanda de novas formas de monitoramento dos sistemas aquáticos, porque se ele é um bem a ser protegido, ele tem que ter sua estrutura e função protegidas. Nós não temos o direito
de alterar a estrutura e função dos sistemas aquáticos, não apenas porque nós usamos os serviços ecossistêmicos dele, mas também porque eles têm valor intrínseco. Isso gera uma necessidade de novas abordagens de monitoramento. Agora, e isso, a interface que faz com o nosso módulo aqui, nossa discussão, é que uma avaliação da poluição agora deve conter a avaliação de elementos biológicos e ecológicos do sistema aquático, certo? Não basta apenas avaliar no sistema aquático a qualidade da água para o ser humano, mas é preciso, a partir dessa nova visão, entender, compreender como estão os elementos biológicos e ecológicos desse sistema aquático, como eles estão, qual a qualidade deles, como eles estão reagindo frente às pressões humanas, né? Então, numa abordagem integrada, é isso que a gente vai fazer. A gente tem que integrar a parte de compreensão da qualidade da água, seus atributos químicos, né, níveis de contaminantes, mas também isso não basta. É preciso entender como os organismos estão respondendo, os organismos individualmente estão respondendo a esses níveis de contaminantes encontrados nos sistemas aquáticos e, do ponto de vista ecológico também, né? Como os indivíduos, como as entidades ecológicas, como os indivíduos coletivamente, as populações coletivamente estão respondendo às pressões antropogênicas. Então, esses são os 3 elementos da avaliação de qualidade ambiental integrada: química, a ecotoxicológica e a ecológica. Muito bem, contaminação ou poluição, certo? Se alguém, aqueles que participaram inicialmente das primeiras discussões ainda em sala de aula, devem lembrar que são conceitos diferentes. Basicamente, contaminação é presença, né, de uma determinada substância em níveis acima daqueles esperados para um determinado ambiente, certo? Isso é contaminação, tá? Então, se você tem metais, por exemplo, em um determinado ambiente em níveis acima dos níveis naturais daqueles metais, você tem um ambiente contaminado por metais. E este ambiente é poluído por metais? Não necessariamente, porque o conceito de poluição, ele obrigatoriamente traz a necessidade de que estes contaminantes encontrados acima dos níveis naturais estejam causando efeitos biológicos. Então, o conceito de poluição traz em si a ideia de que efeitos biológicos / ecológicos estão sendo causados, estão sendo observados, enquanto que o conceito de contaminação por si só não diz nada sobre efeitos biológicos, né? Diz apenas de níveis de contaminantes acima dos que eram esperados para um determinado ambiente, tá? Bom, neste caso, para substâncias sintéticas, obviamente, os níveis de substâncias sintéticas esperadas naturalmente no ambiente é zero. E, sendo zero, apenas a presença de uma molécula de uma determinada substância sintética já é contaminação, levando ao limite do termo, certo? Então, diferença de contaminação e poluição é essa. Contaminação é um fenômeno basicamente, ou essencialmente químico, e poluição é um fenômeno também químico, mas também biológico. Tem que ter efeito,
tem que ter efeito sendo observado. Tá? E aqui foi o último slide que vimos juntos, discutimos juntos, mostrando aí uma espécie de encadeamento de processos, né, biológicos que as substâncias potencialmente tóxicas causam, uma relação etiológica, né, da contaminação, saindo lá desde as primeiras respostas que acontecem a um contaminante, um organismo desafiado por um contaminante, as primeiras respostas que acontecem na célula, isso com desdobramentos, certo? Até chegar à perda de espécies. E a partir, né, desta relação etiológica dos contaminantes nos organismos vivos, a gente, para avaliação e monitoramento da qualidade ambiental, avaliação de risco ecológico, nós temos parâmetros, né, de avaliação, parâmetros biológicos e ecológicos de avaliação da poluição que perpassam todos esses níveis de organização biológica. Então, aqui já entrando um pouco, quase mostrando que este fenômeno da poluição se desenvolvendo desde a célula até as comunidades, e eu não incluí aqui ecossistemas e o planeta como um ecossistema único, mas poderia, né, a partir, né, de cada uma dessas etapas, desde a célula, ou respostas subcelulares, respostas celulares, tecido, crescimento individual, crescimento populacional. Em todas essas etapas nós temos parâmetros de avaliação de qualidade ambiental do ponto de vista biológico e ecológico. Então, para este vídeo de retomada, era isso que eu gostaria de conversar. E agora vamos passar para outras discussões. Até o próximo vídeo.